Salmo 13. Acompanhe-me na leitura do texto que diz assim: até quando, Senhor? Esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu gostaria de encorajar você a citar o último versículo comigo. Vamos juntos? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nome que está acima de todo nome, o único nome no qual há salvação. Nós nos prostramos diante de ti nessa noite com o coração feliz e alegre por toda a sorte de bênçãos que tu tens nos abençoado em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós te bendizemos, ó Deus, por tua presença aqui entre nós, porque a tua presença entre nós faz deste momento, deste encontro, deste ajuntamento, um momento muito especial. E que o nosso coração, que a nossa mente sejam visitados nessa noite por tua graça. Que haja uma manifestação gloriosa do teu Espírito entre nós, alimentando-nos com a tua palavra, ó Deus, nos encorajando. Que a nossa mente, que o nosso coração, ó Deus, sejam iluminados por ti nessa noite. Que haja disposição da nossa parte e alegria e bom grado em receber a tua gloriosa e bendita palavra. Nós oramos para que o teu Espírito, ó Deus, me assista no labor da exposição. Para que tu uses os meus lábios, a minha vida como instrumento da tua graça e do teu amor para promover a edificação do teu povo aqui reunido nessa noite e por aqueles que hão de ouvir esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nossa relação com o tempo é a mensagem do nosso tema dessa noite. Meus irmãos, este salmo, não podemos com exatidão dizer quando ele foi escrito. Precisamente não dá para determinar quando este salmo foi escrito. Também não dá para determinar em que contexto, qual foi o contexto, a circunstância em que o salmista Davi, de um modo específico, estava vivendo essa experiência e que essa oração foi dirigida ao Senhor nosso Deus. Alguns irmãos, no entanto, eles dizem que se arriscam a dizer, diante da pesquisa que fizeram, que este salmo provavelmente foi escrito por ocasião em que Davi era perseguido pelo rei Saul. E ele então, enfurecido, insano dentro da sua malignidade, por estar vivendo distante de Deus, deseja matar Davi. E essa perseguição, então, na opinião destes irmãos, fez com que Davi, neste momento específico, em que muita angústia havia dominado o seu coração, ele então se voltasse para Deus e orasse ao Senhor Deus da forma como nós temos esta oração. Outros irmãos vão dizer o seguinte: não, esta oração foi feita por ocasião em que Absalão, numa tentativa de usurpar o trono de seu pai, empreendeu uma perseguição ao seu pai já velho, e ele teve que fugir para o deserto, se esconder, viver e dormir ao relento, no frio. E nesse contexto, então, sendo perseguido pelo seu próprio filho, Davi, então, orou desta forma. Bom, eu sou da opinião que não dá para determinar com exatidão, considero a opinião dos irmãos que assim pensam e que assim falaram, mas uma coisa eu posso dizer, e você há de concordar comigo, com base no que nós temos. Esta oração foi feita num momento difícil, no momento em que a experiência do salmista Davi era uma experiência de angústia, de muita tribulação, de muita agonia, de tristeza
E este homem então se queda diante de Deus e ora ao Senhor nosso Deus e abre o seu coração para o Senhor nosso Deus e fala do que ele está sentindo e como ele se sente dentro desta experiência e que ele está vivendo. Conquanto esta oração tem essa particularidade de uma experiência ímpar do salmista Davi, penso que esta não é uma experiência isolada do salmista Davi. É provável que você que aqui se encontra nessa noite já tenha orado desse jeito. Talvez esteja orando assim, talvez esteja vivendo uma experiência que talvez as pessoas e nem mesmo a família da fé tem conhecimento dos seus dramas e como que a sua vida dentro do quarto, na sua experiência a sós com Deus, e você então verbaliza e em alguns momentos você nem consegue verbalizar o seu drama. Mas lá dentro do seu coração e da sua alma, há esse grito da mesma forma que o salmista Davi orou: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esta pode ser uma experiência individual e tantas vezes é uma experiência comunitária do povo de Deus, na sua jornada, na sua experiência e na sua caminhada com o Senhor nosso Deus. Às vezes somos assaltados e encurralados por situações difíceis e que atribulam o nosso coração. E vem esse grito, portanto: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas, meus irmãos, é interessante entender essa experiência, porque é uma experiência humana, uma experiência de servo de Deus. E eu particularmente gosto, como pastor, como ministro do Evangelho, não posso ter uma predileção para pregar apenas uma porção da Escritura. Tenho que pregar todo o desígnio de Deus. Mas tenho uma predileção especialmente para esses dias turbulentos em que vivemos, em que tantas coisas surgem, em partilhar os salmos com os meus irmãos, porque nós vamos perceber que a experiência deste nosso irmão também é a nossa experiência tantas vezes. Porque o salmista era gente de carne e osso, como eu e você, sujeito às mesmas situações, às mesmas tribulações da vida. E isso faz com que a gente tenha uma proximidade deste homem e percebamos que somos iguais a ele. Homem de fé, homem de Deus, homem cuja Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus, mas que gemia e gritava diante de Deus por conta das suas turbulências. Mas também é importante ler os salmos, porque o salmo vem para não só para mostrar a experiência, o drama do ser humano, mas para mostrar o Deus a quem o salmista servia, diante de quem ele se prostrava, que por sua vez também é o nosso Deus. Ele escolheu ser o nosso Deus, ele resolveu fazer também conosco uma aliança, entrar conosco num pacto por meio do seu Filho Jesus. E portanto nós podemos também usufruir, nos quedarmos diante de Deus e termos nosso coração alcançados pela palavra de Deus, para recebermos alento e para prosseguirmos com os olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé. Por que uma experiência como esta do salmista, e também às vezes nós temos essa mesma sensação, aliás, esse conceito de sensação, eu quero partilhar ele com você ainda, a seguir. Mas por que a gente se sente assim dentro desse contexto? Porque nós somos seres finitos, nós estamos condicionados dentro de um espaço-tempo. E por não termos o atributo da onipresença, nós sentimos na nossa própria carne e na nossa alma esses dramas, por conta da sensação que temos tantas vezes. E por falar nisso, há uma coisa que eu não descarto, porque faz parte da nossa composição enquanto seres humanos, é este elemento da sensação e também da intuição. Nós somos intuitivos e nós temos as nossas sensações dentro da nossa experiência de fé, dentro do nosso contexto histórico e social, em que demonstramos a nossa confiança em Deus e desenvolvemos a nossa vida cristã e crescemos. Mas por que é importante trabalhar esse conceito de sensação? Porque sensação não revela a realidade dos fatos como eles são. Tantas vezes nós sentimos, sentimos que o tempo está conspirando contra nós, porque essa é a sensação que o salmista tem, de que o tempo estava conspirando. O maior inimigo dele dentro dessa experiência é o tempo.
Até quando, Deus? Porém, as sensações que temos, elas não refletem a realidade dos fatos como eles são. O fato de você e eu, e o salmista, dentro da experiência dele, ter se sentido sozinho, desamparado, isso não significava que Deus não estava com ele. Mas ele estava se sentindo assim, porque tem a ver com a sensação. Como que a gente, então, vivencia isso dentro da nossa experiência humana? Quando você está vivendo uma experiência dentro de um contexto que é agradável, que é harmonioso, no convívio com a família, ou com a família da fé, com amigos, você, então, dentro desse contexto, quando acaba aquele momento que teve começo, meio e fim, você tem a sensação de que o tempo passou rápido demais. Não é verdade? Momentos bons de celebração, de festividade, a gente tem o desejo, né, de que aquilo não acabasse, de que aquilo fosse se perpetuando dentro daquele contexto gostoso de vivência. E quando acaba, você fala assim, passou rápido demais. Isso é apenas uma sensação. Porém, dentro dessa experiência da sensação, às vezes quando o drama chega, quando a experiência é sofrida e angustiosa, você tem a sensação que está demorando demais. Mas o relógio continua cumprindo o seu papel. Do mesmo jeito, quer a sensação que você tenha, que passou rápido demais ou que está demorando demais, o relógio continua do mesmo jeito. O dia continua tendo 24 horas. Vivendo no campo, trabalhando na lavoura e com gado, a sensação que eu tinha, de como menino da zona rural, é que o dia era longo demais. Dormíamos cedo, acordávamos também cedo, e o dia se esticava. E a sensação que tínhamos é que o ano, naquela realidade rural, demorava a passar. Mas hoje, vivendo, reverendo Tiago, no contexto urbano, a sensação que eu tenho é que o dia passou rápido demais. Eu durmo tarde, levanto cedo, e ao final do dia, voltando, minha esposa fala, e aí, como é que foi as atividades na igreja? Eu falo assim, improdutivo, não consegui render, não consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Mas é uma sensação, por conta do ativismo, por conta de uma série de coisas que surgem dentro da nossa experiência, que vai sugando e ocupando espaço na nossa agenda. Mas isso é sensação. Da mesma forma, são as intuições que temos e que os irmãos pentecostais, às vezes, atribuem como sendo revelação, mas é intuição. Às vezes eu tenho intuições e elas não querem dizer absolutamente nada. Mas eu tenho, e não ignoro elas, porque faz parte da minha composição enquanto ser humano. Mas o salmista Davi vivencia esse drama dentro dessa experiência do tempo. E dentro desse contexto ele ora ao Senhor nosso Deus. E para fins didáticos, irmãos, eu quero dividir essa oração em 4 partes. O primeiro aspecto, a primeira parte dessa oração, eu quero mostrar a vocês e trabalhar com vocês o aspecto em que na oração é revelado a angústia do salmista, o seu próprio drama. Quando ele, por meio da sua oração, deixa isso transparecer e abre o seu coração e diz para Deus tudo quanto ele deseja dizer. Mas também, num segundo momento, trazer um segundo aspecto, que é aquilo que eu chamo de oração preventiva. Num terceiro momento, o terceiro aspecto dessa oração, é quando ele então revela a sua confiança em Deus, a despeito daquilo que ele está vivendo, e culminando com o terceiro ou com o quarto aspecto, quando ele então conclui com gratidão, dizendo, eu tenho motivos para cantar ao Senhor. Interessante como que a oração deste homem ela é construída, revelando a angústia, mostrando o aspecto da prevenção por meio da oração, a confiança, mas esse homem termina com o coração alegre, falando assim, olha, eu tenho muitos motivos para cantar louvores a Deus, porque Deus me tem feito muito bem. Meus irmãos, portanto, esse texto é um texto que nos ajuda muito nessa nossa caminhada, nas experiências que vamos tendo na nossa jornada. Mas vejam só, então vamos trabalhar esse primeiro aspecto então da oração. Vejam que neste primeiro aspecto, que está concentrado nos versículos 1 e 2, são elencadas 5 perguntas. 5 perguntas são elencadas e dirigidas a Deus, por conta da oração, é uma oração que ele está fazendo. E destas 5 perguntas,
Curiosamente, 4 dessas perguntas, você vai perceber que 2, ele vai falar dessa relação dele com Deus. Como é que ele está sentindo, né? Até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Esqueceste-ás de mim para sempre? Esta é uma. A segunda, até quando ocultarás de mim o rosto? Depois a terceira, consigo mesmo. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? E depois a quarta, que está relacionada ao outro. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 4 vezes, irmãos, esse texto vai trazer essa mesma expressão. Até quando? Uma preposição e um advérbio. Para trazer essa ideia de tempo esticado, tempo prolongado nessa experiência que eu falei com vocês, da sensação. Como se ele estivesse dizendo, Deus, está demorando demais, Senhor. Eu já não estou aguentando essa situação. E se sentir dentro dessa relação como se eu estivesse sido deixado à mercê da minha própria sorte, traz angústia para a minha alma. Até quando, Senhor? E veja, meus irmãos, que este homem de Deus, nesta sensação, nessa experiência dramática, vai elencar alguns conceitos que são fortes e que alguma vez você vai se deparar na sua vida e vai se sentir semelhante. Talvez o seu drama não seja da mesma natureza do drama do salmista, mas em alguns momentos você se sente assim também. Talvez já se sentiu, talvez esteja se sentindo. E talvez, por conta da experiência nossa na caminhada, você sentirá isso em algum momento e você vai ser recordado pelo Espírito Santo desse dia em que estivemos juntos e que lemos juntos esse texto, em que o Espírito Santo alimentou a nossa alma por meio desta palavra. Mas nessa experiência, olha só o que esse homem diz: esqueceste-ás de mim para sempre. A sensação de ter sido esquecido por Deus, de estar vivenciando um drama, uma luta que gera aflição, angústia, tristeza, medo e se sentir, parece que eu estou sozinho nessa jornada. Parece que aquela experiência que já tive com Deus, de Deus ao meu lado, de Deus me amparar, de Deus me sustentar, agora parece que eu estou sozinho, Deus se esqueceu de mim. Já se sentiu assim? Conhece alguém que já se sentiu assim? Conhece alguém que já falou assim, parece que eu estou sozinho. Parece que eu fui abandonado e deixado à mercê da minha própria sorte. Mas esse homem avança e fala assim, até quando ocultarás de mim o rosto? Deus, o Senhor se escondeu de mim, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, um dos piores dramas da vida é quando nos sentimos sozinhos, desamparados, deixados, e parece que Deus está escondido. A única coisa que você depara-se na sua caminhada, na sua oração, na sua experiência, é com o silêncio de Deus, e o silêncio de Deus inquieta a nossa alma. Pense você na experiência de Jó, que enfrenta um drama, ele não sabe do que está acontecendo, por que está acontecendo, ele sabe que está sofrendo, e o sofrimento vai se tornando agudo, vai se avolumando, e ele faz perguntas, e ele depara só com o silêncio de Deus. É lindo a gente ler a história de Jó, porque eu e você conhecemos o começo, o desenvolvimento da história e o fim, né, que termina com um fim glorioso. Mas pergunta a Jó como é que era essa experiência. De tal sorte que num momento ele fala assim, Deus, o Senhor me arrastou na lama. Deparar-se com o silêncio de Deus na nossa experiência é algo inquietante, é algo que mexe conosco. Mas essa não é uma experiência só do salmista Davi. Claro que o nosso Salvador a experimentou, mas num nível mais agudo, porque de fato ele foi desamparado, e ele sabia por que estava sendo desamparado, quando então na cruz ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Então quando você lê esse texto, em que você, porventura, já se deparou, ou tem se deparado, ou vier a se deparar, saiba que não é pecado, e não é falta de confiança não, é que o próprio drama da vida faz com que
a voz da nossa alma, que o grito do nosso coração ecoe desta forma. Então veja que nesse primeiro momento, essas perguntas estão elencadas nessa experiência da angústia e tem a ver com Deus. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus se escondeu de mim. Por que Deus? Mas ele avança nessa experiência e agora a pergunta, dentro dessa experiência do tempo, o tempo é um elemento que conspira contra ele, ele vai falar de como que isso se processa consigo mesmo. Ele fala, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Certamente você já acordou um dia da sua vida e você estava triste. E não era nenhuma patologia, nem um quadro de depressão, nada disso. Uma tristeza. E você não sabia porque estava triste. Mas depois de um bom café, de se preparar para sair para o seu trabalho, para encontrar um amigo, depois de 2 horas em que você tinha se levantado, aquela tristeza se dissipou, foi embora. Agora, o drama do salmista é diferente. Uma coisa diferente é quando você acorda triste, chega à tarde você está triste, e inicia-se a noite você está triste, e chega no fim de semana você continua triste, e essa tristeza não vai embora, e ela quase que se personifica, dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, lugarzinho confortável, bom para se ficar, é aqui que eu vou ficar instalado com a minha bagagem, daqui eu não saio. Ainda que você não se renda, ainda que você não se curve diante da situação, que você relute, mas ela insiste em ficar. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, isso mexe com a gente, isso vem como que para atrofiar e drenar as nossas forças. Até porque nós vivemos num mundo cujos veículos de comunicação passa a ideia de que o ser humano tem que ser alegre e feliz o tempo todo, e isso não é verdade. E a gente começa a incutir e sermos doutrinados por esses veículos, pensando que a vida será marcada por alegria o tempo todo e por festa, e não é verdade. Há momentos que a tristeza vem, e se aloja no coração do crente também. E isso mexe com a nossa estrutura emocional. Mas o salmista avança dentro deste primeiro momento do aspecto da sua oração, e agora a pergunta tem relação com o outro. As primeiras com Deus, a terceira consigo mesmo, e agora com o outro. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Agora imagine só, dentro daquela experiência e daquela visão em que alguns irmãos entendem que provavelmente era Saul, e os outros dizem, não, provavelmente era Absalão. Vamos pensar hipoteticamente que seja um ou outro, ou que seja Absalão. Conhece algum drama de pessoas que na vivência na família, com amigos, com colegas de trabalho, de repente, a pessoa que comia com você, que abraçava você, de repente ela declara guerra. E não há espaço de trégua. Em nenhum momento se levanta um pano branco, uma bandeira branca para sinalizar que é tempo de trégua, é tempo de paz, mas o camarada, a pessoa insiste em guerrear contra você, em perseguir você. É isso que o salmista está vivenciando. Até quando, Deus, o inimigo não vai dar trégua, não? Agora imagina quando isso ocorre dentro da nossa casa, do núcleo, onde devia ser um lugar prazível, confortável de se viver, e quando as tensões e as batalhas estavam dentro da própria família, onde devia ser um lugar de afetividade fortalecida, se torna um espaço de guerra e de luta. O salmista diz, até quando, Senhor? Talvez a sua experiência não se assemelha no sentido da natureza daquilo que você está vivenciando. Talvez o seu até quando, enquanto oração, tem sido por outra razão. Quem sabe você, mulher, mãe, esposa, algum tempo ora pelo marido, até quando, Deus? Esse homem não vai se converter, não? Quantas oportunidades ele tem, mas ele continua durão, com o coração empedernido.
Além de não se converter, o sujeito tem as palavras ríspidas, ele é duro, ele não tem espaço para uma palavra elogiosa para o seu cônjuge, nem para os seus filhos. E dentro desse drama da experiência da família, a mulher ora e fala: até quando, Deus? Será que eu vou suportar? Será que resistirei esses embates, essas crises? Mas isso pode ser o inverso também, de um marido crente que tem uma mulher rinchosa, iracunda, difícil no trato, ciumenta, acusadora, e este homem então ora: Deus, até quando eu vou tolerar, aguentar essa situação? Deus me ajude. Ou às vezes isso acontece na esfera daquilo que nós projetamos e planejamos para os nossos filhos, no reino de Deus. Eles crescem, escutam a palavra de Deus, mas num determinado momento faz escolhas por caminhos tortuosos, perigosos, e você fala: Deus, até quando esse menino, até quando essa menina insistirá em andar nesses caminhos? Mas você quer saber quando a coisa é difícil? É quando você vai no consultório médico, fazer um exame de rotina, e depois de uma semana o médico vem com um diagnóstico e fala assim: olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar. E ele olha para você e ele precisa dar notícia, e quando você escuta aquilo, parece que o chão se abriu e vai te engolir. Nessas horas, quando uma enfermidade inesperada chega num ente querido, num familiar, em que você percebe que ele vai se definhando, que ele vai perdendo vigor, você diz: Deus, até quando esse drama, esse sofrimento ficará conosco? Quanto tempo eu já oro por esta causa e parece-me que estou sozinho. Esta era a experiência do salmista. Mas eu preciso avançar com você. Ele avança e ele então, no segundo momento, traz um segundo aspecto da sua oração, que eu tenho chamado de oração preventiva. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Vejam que este homem, ele tem, nessa experiência de oração e de clamor ao Senhor nosso Deus, preocupações importantes que não são preocupações apenas com a sua pessoa, mas porque tem a ver com o nome de Deus. Porque cair diante dos inimigos pode fazer com que os inimigos, além de zombar e tripudiar do próprio indivíduo, zombem do próprio nome de Deus. E este homem, então, portanto, tem receio de que a morte chegue, mas também que ele perca a capacidade de ver as coisas, de ter sensibilidade, discernimento do cenário no qual ele se encontra. E essas coisas, meus irmãos, em que surge na nossa caminhada, dentro do contexto que nós vivenciamos e que vem tantas vezes para matar a nossa percepção ou atrofiar a nossa visão espiritual, impedindo-nos que tenhamos discernimento da realidade como elas são, às vezes tem a ver, e tantas vezes tem a ver, com a nossa falta de empenho na nossa responsabilidade na oração. Porque as coisas não ocorrem de modo abrupto. Ninguém na vida cristã perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. De uma hora para outra as coisas vão acontecendo e a pessoa vai se acostumando. De repente ela não consegue ver e não tem sensibilidade mais para ouvir, e o fim disso, o resultado disso é queda, é deslize, é vexame, é escândalo na vida cristã. Este homem está preocupado com isso. Ele quer honrar o nome de Deus, e ele quer que Deus o mantenha de pé, que mantenha os seus pés, porque a possibilidade de vacilar e a possibilidade de tropeçar existe. Mas e se acontecer? Deus, não permita que isso aconteça. Mantenha os meus pés firmes. Mantenha os meus olhos iluminados, não deixe com que eu durma o sono da morte. Meus irmãos, a igreja evangélica brasileira é uma igreja que, às vezes, como cristãos, nós como cristãos protestantes reformados, às vezes, não cumprimos com o nosso papel dentro do cenário social de intercessão, de oração por nós mesmos e por aquilo que acontece no cenário político, econômico do nosso país. Quer ver um bom exemplo disso?
Há quanto tempo a gente percebe, a gente escuta os teóricos falando, os especialistas falando do cenário caótico, tenebroso na economia, na política, dentro da questão da segurança pública, e nós vamos levando a vida. Quando foi que nós nos reunimos para orar por essas questões? Oramos agora, né? Em fevereiro, quando a polícia militar resolveu parar. Aí o que você via de crente, de igreja fazendo contato, reunião de oração, vamos orar. Por que não oramos antes? Preventivamente, para que Deus tivesse misericórdia de nós. Isso me faz lembrar do meu professor, de saudosa memória, reverendo Sebastião Guimarães, pastor, foi pastor na igreja em Salvador. E chega na reunião de oração e tem uma mulher que é dada diante de Deus de joelhos, chorando, e as lágrimas estão pingando, e ela tem uma oração de uma nota só. Deus, manda problema para essa igreja, Senhor. Senhor, manda problema para essa igreja, manda problema, Senhor. E ele então, qual pastor, reverendo Tiago, quer chegar na reunião de oração e encontrar os crentes pedindo esse tipo de coisa? E ele se inquietou e ficou ali de pé olhando e preocupado, aguardando que ela interrompesse para perguntar qual era a causa, qual era a razão, por que dessa oração fervorosa. E a irmã, depois de algum tempo de choro, de lágrima, se ergueu e deparou-se com o reverendo Sebastião Guimarães. E ele: minha irmã, qual a razão dessa oração? Pastor, estou orando para Deus mandar problema, porque essa igreja só ora quando tem problema, pastor. Não precisamos esperar que os problemas cheguem. Se eles chegar, vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Mas vamos orar preventivamente. Deus pode mudar o curso da história, por bondade e por misericórdia. Quer um exemplo disso? De oração preventiva? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 30 em diante, ele está para levar donativos, uma oferta para os crentes pobres em Jerusalém. Mas Paulo tem uma intuição, pelo que me consta o texto, não fala de uma revelação, ele fala: olha, eu sinto que os rebeldes hão de me atacar nessa missão. O que Paulo faz? Fala com os irmãos: meus irmãos, associem comigo, lutem juntamente comigo em oração para que Deus me dê o livramento. Nós precisamos nos achegarmos uns aos outros para orarmos preventivamente, pedir para Deus ter misericórdia do nosso povo e de nós mesmos. No seminário, havia uma brincadeira que os colegas, desde o primeiro semestre, os colegas faziam comigo. E eu sempre fui da paz, e não era de se esperar outra coisa de um crente, né? Mas aquela brincadeira insistente, e chegou um momento, no terceiro ano, minha filha ficou hospitalizada, 10 dias na UTI, e eu tinha que ficar à noite, minha esposa ficava o dia, e eu tinha que sair correndo de manhã e ir para o seminário na semana de prova. E num dia daqueles dias longos, naqueles meus dias, né, até quando, Senhor? Eu cheguei em casa antes de ir para o seminário e falei: Deus, hoje eu não estou legal. Hoje, se os teus filhos, se os meus irmãos fizerem aquela brincadeira, eu não sei não, hein? Eu informei a Deus, não orei preventivamente, devia ter falado: Deus, eu estou vulnerável hoje, eu preciso que o Senhor me sustente mesmo, porque senão eu vou desonrar o teu nome, eu vou cair. Mas só informei a Deus do que o meu coração sentia. Entrei na sala de aula, e quando eu coloquei o primeiro pé na sala de aula, o colega do Nordeste, porque eles são... Parece que está no sangue esse negócio do humor, da brincadeira, né, no sangue dos nordestinos. E quando eu coloquei o pé, ele fez a brincadeira. E eu olhei para a cara dele e falei assim: meu irmão, como é que vai a sua mãe? Imagine você, o sujeito está estudando, o futuro teólogo, o futuro pastor, a classe, aquele silêncio, aquela coisa inquietante. E sabe o que eu queria fazer naquela hora? Encontrar um buraco como um avestruz, enfiar a cabeça e sumir dali. Eu não orei preventivamente, caí. E qual o resultado? O que fazer quando o cristão faz isso? Pedir perdão. Embora aquela dura, né, eles se interessaram pelo meu problema também, mas não era o caminho. É preciso orar, meu irmão, minha irmã, preventivamente, orar a Deus para que Ele nos mantenha diante da nossa fragilidade.
Terceiro aspecto da oração do salmista Davi, que é o aspecto da confiança e da alegria. Versículo 5, ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A fé cristã gerada pela palavra de Deus, por ação do Espírito Santo de Deus, ela não faz de conta que os problemas não existem. Ela não fecha os olhos. A fé cristã é uma fé inteligente. Ela quer conhecer as razões, os porquês da vida. E ela não te encoraja, a fé que recebemos da parte do Senhor nosso Deus, não encoraja aos filhos de Deus, a igreja de Deus, a fechar os olhos nos dias maus e falar assim: não, faz de conta que o problema não existe. Pensamento positivo. Não tem isso. Conquanto, mesmo nas circunstâncias difíceis, as situações que conspiram contra nós, o servo de Deus, com base no que Deus já fez, com base no que Deus prometeu, ele diz: eu continuo crendo. Eu continuo confiando em Deus. Não são as minhas sensações que determinam a minha confiança em Deus. A fé que eu tenho em Deus está muito acima disso. Diríamos na linguagem de Paulo: eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu costumo dizer o seguinte: que uma fé que é gerada pela palavra de Deus, por ação do Espírito Santo de Deus, é uma fé que pode ser testada pelo fogo da provação. E só esse tipo de fé resiste. Se o tipo de fé que o indivíduo professa ter é um tipo de fé temporal, um tipo de fé circunstancial, ela vai se dissipar, ela vai se extinguir quando a luta chegar, quando as batalhas surgirem. Este crente não permanecerá de pé. Mas o contrário também é verdadeiro. Um crente alcançado pela obra do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho do poder de Deus, em que passa a ter o Espírito de Deus residindo nele, em que essa fé é alimentada, mesmo quando ele está gritando diante de Deus por conta dos dramas, há espaço para ele dizer: eu continuo crendo em Deus. De sorte que o tempo e as circunstâncias que enfrentamos e que nos deparamos, vai ser tanto um elemento para desconstruir uma falsa fé, mas vai ser também a oportunidade para que uma verdadeira fé seja evidenciada. E é nesses momentos que você vai saber em quem você realmente, qual é o objeto da sua fé. Este homem de Deus está dizendo assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça. É o mesmo homem que tinha orado lá atrás: até quando, Deus? O Senhor se escondeu de mim? O Senhor se esqueceu de mim? Agora ele está dizendo: eu continuo crendo. Ele não abandona a confiança dele em Deus. E esse texto me faz lembrar da experiência de Jairo. Você se lembra muito bem dessa experiência de Jairo, contada pelos evangelistas. Jairo tinha uma filhinha de 12 anos, enferma, à beira da morte. E ele então toma a decisão de procurar o Senhor Jesus. E movido pela fé e por aquela circunstância, ele chega ao Senhor Jesus, conta ao Senhor Jesus o que está acontecendo, e o Senhor Jesus responde positivamente, imediatamente: eu irei com você, Jairo. E Jairo sai, e Jesus sai atrás dele com seus discípulos e uma grande multidão. No meio do caminho, meus irmãos, surge uma mulher, que coincidentemente tem um sofrimento que perdura e que é ao mesmo tempo da idade da filha de Jairo. A mulher que tem uma hemorragia crônica, que já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, sem sucesso, sem reverter aquela situação, que vivia no anonimato, que não podia ter um relacionamento mais com seus familiares, nem com a sociedade, que vivia à margem da sociedade. Mas aquela mulher, quando tem ciência que Jesus está passando naquele lugar, ela então tem uma fé corajosa que vai movê-la. E ela diz para si mesma: se eu apenas tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. E movida por essa fé corajosa, essa mulher estica as mãos
e se introduz no meio daquela multidão e consegue triscar nas orlas das vestes de Jesus. E quando ela trisca, o Senhor Jesus Cristo para e faz, alguém me tocou, alguém me tocou. Os discípulos, como assim? É claro, é óbvio. Está cercado por uma multidão. E o Senhor Jesus Cristo não. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo, muitos me tocam, mas apenas uma pessoa me tocou com fé. Porque eu senti que saiu virtude de mim. E aquela mulher, não podendo mais ficar no anonimato, se revela e diz, fui eu, Senhor. E o Senhor diz, filha, a tua fé te salvou. Mas a questão é Jairo. A questão é o drama do pai que está vendo a filha se definhando, a filha está morrendo, e surge essa mulher no meio do caminho e interrompe a caminhada. Você é daquele tipo que tudo que tinha que fazer no banco antigamente, tinha que entrar naquela fila enorme, a gente sentava lá e ficava lá. É desse tempo? Você é desse tempo? Muitos aqui são, né? E de repente aparecia aquele gaiato, né? Que no Brasil recebe um nome de virtude, né? O espertalhão, que chega e vai se encostando na fila, como que não tem nada, daqui a pouco pegava o talão de luz, o talão da Cezam, o talão disso, daquilo, aquilo outro, o carnê, paga aí para mim, e saía dando risada de todo mundo que estava lá atrás. Entrava, cortava a fila, ou no supermercado, né? Ô, gente, isso me dava na telha. Pensa em Jairo, a mulher furou a fila de Jairo. E para piorar a situação, chegaram, Tiago, os portadores das más notícias, porque eles estão em todo lugar. Portador das más notícias tem em todo lugar. Você levanta de manhã para trabalhar, chega no ponto de ônibus, ele está lá. Você viu aí, rapaz, esse país tem jeito não, hein? É o fim da picada mesmo. Ih, rapaz, com o que você está mexendo? Você é representante? Ih, tira o seu cavalinho da chuva, não está vendendo nada. O cara nunca tem nada para encorajar, é o portador das más notícias. É difícil conviver e estar perto dessas pessoas o dia todo, a gente fica contaminado também. Jairo está ali, com um drama terrível. E eles chegam, os portadores das más notícias. E eles são impiedosos. Eles chegam e falam assim, Jairo, não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Mas, meus amados irmãos, o nosso Salvador, que é eterno, cheio de graça, coloca os olhos em Jairo e diz, Jairo, não temas, Jairo. Não temas. Crê somente. E uma tradução literal do grego poderia ser da seguinte forma, Jairo, não temas, continua crendo, Jairo. É dentro desse contexto, agora voltando para o Salmo, em que o salmista tem essas situações que conspiram contra ele, que ameaçam a sua fé, e ele diz, eu continuo crendo. Eu continuo crendo e meu coração está feliz com o meu Deus por conta daquilo que Ele já me deu. Meu coração se regozija na salvação com a qual eu já fui contemplado. Mas eu preciso caminhar com vocês. Senão depois Tiago não vai me convidar para voltar por conta do tempo. Quarto aspecto é o aspecto da gratidão. E eu então partilho com vocês esse último versículo. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui está o segredo de um coração feliz dentro das situações que surgem, dessa pessoa que tem um espírito nobre e humilde, que mesmo diante daquilo que ainda não aconteceu, que nós gostaríamos que acontecesse, não fecha os olhos, ao contrário, consegue enxergar as outras coisas, os outros feitos de Deus na sua história. Isso é magnífico, porque este homem almeja que Deus mude aquela situação, aquele quadro no qual ele estava inserido. Mas vivenciando o seu drama e a sua dor, ele tem espaço no coração para expressar gratidão a Deus, porque ele consegue fazer uma leitura do passado até o presente, e ele constata que Deus tem feito muito bem. Meu irmão, minha irmã, quando você coloca os olhos nos dramas, nos problemas, em que eles se avolumam, em que eles crescem, você fecha o coração, você se atrofia, você fica endurecido, insensível, e não haverá espaço no seu coração para expressar gratidão ao Senhor. Mas quando você se desarma e consegue, pela graça de Deus, fazer essa leitura e analisar
que conquanto determinadas coisas ainda não aconteceram na sua vida, que determinados projetos não foram realizados, que determinados alvos que você tem não se concretizaram, mas você consegue ver que outras coisas que você nem pensava em receber aconteceram, você então vai dizer, olha, eu tenho motivo para cantar. Eu tenho motivo para cantar louvores ao Senhor. Porque Ele me tem feito muito bem. Algumas coisas na vida, quando criança, eu pensava que jamais elas iriam acontecer comigo. Na fazenda onde nós morávamos, tinha um proprietário. Hoje, depois de um tempo, o governo desapropriou a fazenda dele, que era uma fazenda do Antônio Ferreira. Antônio Ferreira, ele tinha uma nave dessas pequenas, né, que pousava lá mesmo, ele tinha um lugar, o campo de avião, e ele então vinha. E quando ele vinha, a gente menino, a gente como índio, né, a gente se escondia daquele barulho. Meus avós falavam assim, olha, você se esconde. Então nós crescemos amedrontados. Então quando a gente ouvia aquele barulho, a gente, se estava na estrada, a gente entrava no meio do matagal e ficava olhando só a distância, aquela nave passando. Coisa de criança da roça, né? E eu olhava aquilo e falava, nunca vou andar num bicho desse. Depois Deus me levou para Vitória. Já andei de avião para aqui e para ali. Nunca pensei isso, Deus já me proporcionou essas coisas. Quer ver outra coisa simples? Só para você perceber como que são e como que a gente não pode colocar os olhos no problema e ficar fixado nele o tempo todo. Minha avó olhava para mim que eu era seletivo, né, para comer, e ela é baiana, e eu fui criado com meus avós, e ela falava assim, esse menino velho nunca vai casar. Casei com 18 anos, não que isso é modelo para os jovens, casarem com 18 anos, porque a gente sofre muito, tá? A gente sofre muito, mas muito mesmo. E faz a pessoa sofrer, né? Superei todos os prognósticos da minha avó, casei, tenho 3 filhos. Deus tem nos sustentado, há coisas que nós nunca havíamos planejado, Deus nos deu. Quando a crise se instalou definitivamente, porque a crise já estava instalada, mas só do ponto de vista dos teóricos, dos economistas, que eles entendiam essa dinâmica, essa engrenagem da economia, né? Mas para nós, ou para os leigos, no caso que eu me incluo nessa categoria, a gente só vê a crise quando os efeitos da crise aparecem. No supermercado a gente fala, realmente, agora o negócio não está brincadeira não, hein? Mas foi num ano de crise que Deus, para se revelar e mostrar que Ele não se confina, não se limita, Ele está acima das crises, que nós compramos nosso apartamento em Vitória. Nós não tínhamos planejado comprar naquele contexto, naquele ano, naquele momento, mas Deus, para demonstrar a sua graça e fazer com que determinadas coisas fossem percebidas por nós, Deus fez. Deus me tem feito muito bem, irmãos. Talvez alguns de vocês já choraram muito. Algumas coisas não aconteceram ainda, mas vocês têm tantos outros motivos para celebrar o nome de Deus. Talvez, enquanto igreja, vocês já vivenciaram expectativa que não foram concretizadas, mas tantas outras coisas aconteceram, reverendo. O conselho precisa, os líderes precisam, os diáconos precisam, aqueles que são membros dessa igreja e aqueles que estão nos visitando, precisam atentar para essa realidade que Deus está agindo na nossa história. O salmista diz, eu tenho motivo para cantar, eu tenho motivo. Eu tenho chorado, eu tenho orado, minha oração, há momentos que tem elementos de angústia, mas isso não me impede de reconhecer que o meu Deus me tem abençoado muitíssimo. O problema é que às vezes nós nos esquecemos, ficamos tão focados em uma coisa que nós valorizamos muito, e que é muito importante para nós, e que ignoramos todo o pacote da graça de Deus que nos foi dado na nossa caminhada. Você não pode se esquecer, porque na hora que você se esquecer, você vai ficar endurecido e insensível. E um homem endurecido e insensível não consegue, diante de Deus, extravasar e expressar a sua gratidão por meio dos cânticos e dos hinos, que enaltecem a glória e o nome de Deus. Lendo esse salmo com os meus filhos, nas oportunidades que falamos,
deste salmo, eu disse para os meus filhos, na primeira vez que nós o lemos juntos, e disse o seguinte, que o salmista pegou a calculadora. Bom, o drama está terrível mesmo. Estou angustiado mesmo por conta daquilo que está me acontecendo. O inimigo me persegue, a tristeza está no meu coração. Parece que Deus me abandonou. Mas ele pega a calculadora e faz uma continha. E qual é o saldo? É positivo. Deus me tem feito muito bem. E isso deságua numa adoração efusiva, alegre, por meio dos hinos, porque o povo de Deus é um povo feliz, é um povo que canta os atributos e os feitos de Deus na história. Portanto, meu irmão, minha irmã, não deixe, não permita que aquelas coisas que ainda não aconteceram, que você tem muito desejo em oração de que elas ocorram, venha impedir você de reconhecer os muitos feitos de Deus na sua vida. O Wayne Cordeiro, um teólogo americano, ele diz o seguinte, que gratidão não é o mesmo que reconhecimento. Ambos são essenciais, diz ele. Porém, a gratidão, no entanto, é diferente. Só pode ser desenvolvida intencionalmente. Começa no espírito, deságua numa atitude, numa postura, e é uma disposição que carregamos e praticamos, diz o Wayne Cordeiro. Às vezes tem pessoas que reconhecem, mas não são gratas. Sabem que Deus fez, mas não se prostra diante de Deus em oração, com o coração jubiloso. É preciso ter as duas coisas, mas é preciso assumir uma postura e uma atitude diante de Deus. Talvez você veio aqui nessa noite para adorar o Senhor Deus, nesse dia festivo de celebração do aniversário da igreja. Talvez a sua experiência tenha sido nesse aspecto. Deus, até quando? Eu estou me sentindo só. Está difícil demais, o tempo está demorando demais, Deus. O tempo está se esticando demais, eu não sei se eu vou dar conta de resistir. Mas eu gostaria de lhe encorajar, dentro desse cenário, a não focar apenas no problema. Comece a orar preventivamente. Se quede diante de Deus, manifeste a sua confiança em Deus. Fale para Deus que você continua crendo nele, que ele no seu tempo, no seu devido tempo, há de agir favoravelmente. E jamais deixe de ser grato a Deus. Porque muitas outras coisas Deus tem te dado. Muitas outras coisas Deus tem nos presenteado.